Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa live, né? Mais um encontro nosso aqui para a gente falar um pouquinho mais, trocar um pouquinho mais de novidades aí sobre a estética. E hoje a gente se programou para falar sobre os peelings, a parte 4, né? Para a gente complementar aí as sugestões que a gente tem para vocês aí de tratamentos de hipercromias. E hoje a gente vai falar sobre hipercromias intensas em fototipos altos, né? Lembrando que mesmo que o tratamento seja para fototipos altos, deixa eu chegar um pouquinho a câmera aqui. Mesmo que seja para fototipos altos, vocês sabem que podem estar utilizando esse protocolo também em fototipos baixos, desde que você verifique a necessidade da cliente, né, para entender a classificação dessas hipercromias, para que você consiga fazer aí de uma forma bem tranquila. Para quem, essa é a quarta live sobre hipercromias. Nós fizemos uma sobre hipercromias leves em fototipos baixos, hipercromias intensas em fototipos baixos. Fizemos uma sobre hipercromias leves em fototipos altos. E hoje nós vamos falar sobre hipercromias intensas em fototipos altos. Se vocês não assistiram as outras lives, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá? É só colocar lá Phytobeauty Cosmetics no YouTube, no nosso canal, que essas outras lives, essas e todas as outras que nós fizemos, acho que já deu umas 20 lives, se eu não me engano. Todas elas estão disponíveis lá para você, tá bom? E no Facebook também elas estão no nosso canal do Facebook, tá? Quais são os melhores ativos para a gente trabalhar com hipercromias em fototipos altos? A gente sabe, a gente tem aí uma limitação em peelings químicos, né, para se trabalhar em fototipos altos. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode danificar o melanócito, que é a célula que produz a melanina, né, da nossa pele. E a gente sabe que a atividade dos melanócitos, elas vão variar de acordo com o DNA de cada indivíduo. Então, se eu tenho uma pele mais clara, geneticamente, a minha predisposição, né, genética já diz que os melanócitos da minha pele, do meu tom de pele, eles vão trabalhar com de uma determinada carga. Já numa pessoa com fototipo mais alto, a gente tem a mesma quantidade de melanócitos, todo mundo nasce com a mesma quantidade de melanócitos, é a célula que produz o pigmento da nossa pele, e ela vai simplesmente, a única diferença é que a atividade desse melanócito é mais intensa. Então, todo mundo nasce com a mesma quantidade. Quando a gente pega um peeling químico, que ele é um peeling muito fácil, de baixo peso molecular, e de que a absorção dele a gente sabe que é muito fácil, né? Então ele pode descer com mais rapidez aí nas camadas da epiderme. O que vai acontecer? Esse melanócito ele pode ser danificado pelo ácido. Então, por isso que não é recomendado utilizar ácidos peelings químicos que tenham uma capacidade de descer nas camadas da epiderme com muita velocidade ou com muita força, porque ele pode acontecer de danificar. Quer ver uma coisa que vocês veem sempre aí, uma pele mais tinta, com algum tipo de mancha, pode perceber que essa pessoa provavelmente já utilizou algum tipo de químico mais forte. A gente vê muito isso com hidroquinona, a gente vê isso muito com fenol, a gente vê isso muito com ácido retinóico, justamente porque são ácidos que não são para peles mais tintas. A gente tem que trabalhar se for o caso de utilizar esses ácidos, lógico, cada um aí dentro da sua categoria, porque na verdade eles são medicamentos, não são dermocosméticos que a profissional de estética possa trabalhar. Mesmo assim, quando um indivíduo vai no médico, vai no dermatologista, às vezes o dermatologista passa esse tipo de medicamento para ele e a pessoa usa em casa e depois nem lembra de voltar mais e vai usando de alguma forma sem acompanhamento e pode ocorrer. Mas na verdade a gente sabe que como eles têm um peso molecular muito baixo, a chance deles danificarem o melanócito é muito grande.
E aí o que se começa? A fazer um clareamento nessa pele, que é uma pele que é muito mais tingida do que uma pele branca, ela é bem mais tinta, a atividade do melanócito é muito mais intensa, e aí o dano não tem como corrigir, porque uma vez que o melanócito morreu, não tem como reconstituir, não tem como refazer. Então, aí entra o clareamento, vai começar a clarear essa pele, porque na pele tinta a gente não deseja clareamento. A gente deseja regular a função do melanócito para que a atividade dele volte à atividade normal. Então, eu quero regular o melanócito, eu quero absorver o excesso de melanina que está sendo depositado naquela pele. Eu não quero clarear uma pele negra, gente. Não faz sentido, sabe? Então, esse tipo de cuidado é que vocês têm que ter, principalmente na escolha do princípio ativo que vocês vão estar utilizando. Então, por exemplo, o ácido glicólico, ele não é bem-vindo numa pele tinta. Sabe? Quando eu falo pele tinta, é pele fototipo 4, 5 e 6, tá? Quando eu falo fototipos baixos, é fototipo 1, 2 e 3. Então você tem uma segurança para trabalhar com um peeling químico de baixo peso molecular, onde você sabe que ele vai descer nas camadas mais profundas da epiderme, mas um peeling que seja para uma pele que seja seguro utilizar, onde não vai haver dano, aonde o clareamento não vai interferir no tom da pele da pessoa. Já numa pele de fototipo 4, 5 e 6, se eu fizer qualquer clareamento, eu sempre vou deixar a pele mais clara do que o tom normal dessa pele. E não é isso que a gente deseja para cliente, certo? E se vocês repararem, pessoas com fototipos 5 principalmente, ela pode ter mais de 4 tons diferentes no rosto. Então, como é que você regula isso? Como é que você vai clarear? Que parte que você vai clarear? Não faz sentido, né? Então, a gente precisa, sim, regular a função desse melanócito para que ele volte a trabalhar sem o estresse que ele está passando, porque ele acaba produzindo demais. Aí, sim, é uma forma mais inteligente de eu trabalhar um fototipo mais alto, tá bom? Então, eu vou falar para vocês de princípios ativos, eu vou falar aqui um protocolo bem legal para vocês trabalharem de uma forma diferente dos que eu já passei para vocês, para que vocês tenham aí a tranquilidade de fazer numa pele mais tinta e fototipos mais altos com segurança para que não tenham nenhum problema, tá? Então a abordagem principal é essa, é você conhecer a pele, conhecer a necessidade do seu cliente para poder adequar um procedimento que seja seguro para ele fazer, tá? Então vamos lá. Eu separei para vocês aqui o nosso protocolo de número 13, tá? No protocolo facial nosso de número 13, ele é uma sugestão de protocolo aí, ele é um peeling enzimático para hipercromias intensas que pode ser utilizado em todos os fototipos, principalmente fototipos 4, 5 e 6, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí, se a cliente chegar para você maquiada, você vai demaquilar essa pele, né, para que ela fique com a pele limpinha. Gente, em tratamento de ácido, é muito legal você já pedir a cliente para ir sem maquiagem, porque já te poupa tempo, né, e menos trabalho, porque você acabou de tirar a maquiagem, acaba sensibilizando um pouco a pele. Então é legal já a cliente, a não ser nos casos que a cliente acabou de sair do trabalho, que ela passou o dia todo maquiada, aí vai à noite para fazer o procedimento, enfim. Mas é legal que ela já venha demaquilada. E aí você vai lavar todo o rosto. Então vamos imaginar, estou falando de hipercromias intensas, existem vários pontos de hipercromias no rosto dessa cliente, certo? Não só a mulher, né? Porque não estou falando só no caso das hipercromias, mas vocês podem oferecer esse procedimento. Liga o ar para mim, por favor. Vocês podem oferecer esse procedimento para homens também, principalmente homens de peles mais tintas, para fototipos mais altos, que tem foliculite aqui na região do pescoço ou do rostinho mesmo, tá? Aí tem que ir sem a barba, fazer a barba aí com todo cuidadinho, né? E aí você pode estar oferecendo o clareamento dessas manchas, clareamento não, a regulação dessas manchas para poder retirar o excesso de pigmento que está depositado e regular a função do melanócito, tá bom? Para ajudar a remover essas manchas aí, então o público masculino também é bem legal. Esse procedimento aqui também você pode utilizar, pode fazer também numa cliente para virilha, tá? Mas região de virilha, não a região íntima, estou falando do contorno, tá? Não estou falando perto dos grandes lábios ou região anal, porque aí para isso tem outros procedimentos.
Então, para essa área que a pele é mais espessa um pouquinho, não é uma região, não é uma área sensível, dá para você fazer ali as laterais, o contorno da calcinha, tá? Para você fazer esse clareamento nessa região também é muito legal. Axilas também eu posso fazer esse procedimento? Pode fazer também, porém, o último passo vai ser diferente. Então, quando eu chegar lá no último passo, eu já vou falar como que vocês podem fazer, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço, limpei o rostinho dela, tudo bonitinho, e tirei toda a maquiagem dela e venho com o sabonete iluminador. O sabonete, nosso sabonete, todos esses produtos que eu tô falando aqui estão na nossa linha White Clear, tá? Que é a nossa linha específica de tratamentos de hipercromias, tanto para fototipos baixos quanto para fototipos altos. Então, eu venho com o sabonete iluminador. Esse sabonete iluminador, ele tem ácido mandélico e também a enzima papaína. Então, eu tenho os dois. Eu tenho um peeling químico e tenho um enzimático no mesmo produto, tá? Então, quando você pega esse tipo de pele, o ideal é você fazer o quê? Aplica o sabonete, passou ali, se tem a mancha bem intensa e você pega grande parte do rosto, passem bastante aí, pode passar no rosto todo, tá bom? Pode fazer aí, ou se a mancha é muito intensa, mas ela é bem localizada, faça só em cima da mancha, tá? Porque sempre que você focar mais na mancha, se a mancha é maior, aí sim, se ela tá ocupando quase o tamanho do rosto todo, da área que você vai trabalhar toda, é legal você fazer o rosto todo ou a região toda, tá? A não ser que seja muito pontual. Aí isso aí é outro caso de hipercromias mais leves que você vai trabalhar mais localizado, tá bom? Então, aplicou o sabonete com a pele úmida, tá? É importante que essa pele esteja umedecida, então você passa um pouquinho daquela gazezinha com algodão, aquela buchinha descartável, molha ela com água mineral e passa no rosto só para dar uma molhadinha. Aplica o sabonetinho e espalha. Aguarda de 5 a 10 minutos o sabonete agir, porque ele tem um peeling enzimático junto. As enzimas são importantes você aguardar para ela ter resultado. Então que sejam esses 5 minutos. Aplicou 5 minutinhos, depois você pega essa mesma buchinha e começa com movimentos circulares, tá? Fazer a lavagem mesmo do rosto, um pouco de esfregaço ali junto com o sabonete para você limpar efetivamente o rosto. Depois que você fez essa limpeza aí com o sabonete, lavou o rostinho dela com o sabonete, pega um papel, deixa eu ver se eu tenho aqui, um papel toalha, não tá aqui mais. Pega um papelzinho toalha e aí você vai colocar no rosto, aperta e remove. Procura não secar o rosto esfregando, você tem que lembrar que você está trabalhando com ácidos. Então, quando menos você sensibilizar a pele, mais você está protegendo a pele. Então, aplica ali o papelzinho, folha de papel descartável, desses papéis absorventes, tá? Aí você aplicou e puxa. Por quê? Porque ele remove, se ficou alguma coisa de sabonete para trás, gruda tudo no papel. Então fica fácil de você retirar e ter certeza que você retirou toda aquela quantidade de sabonete que estava ali. E aí, com a pele seca, você vai vir com uma camadinha da máscara enzimática. A máscara enzimática, ela é uma máscara que contém o Renilzyme, que é a enzima do romã, tá? Então, que é um peeling enzimático. Ela tem o ácido mandélico, que é um peeling químico, e tem também a papaína, que também é um peeling enzimático. Então, eu tenho 2 enzimáticos e um químico nesse produto. Eu vou aplicar por toda a região e deixo uma camadinha um pouco mais espessa. Essa máscara em gel, você vai deixar uma camadinha um pouco mais espessa e aguardar 15 minutos. Por que é importante você, quando for usar a máscara enzimática, deixar 15 minutos? A máscara enzimática, ela funciona enquanto ela está molhada, enquanto ela tem água, tá? Então, as enzimas funcionam para quê? Para se quebrar partículas, para estimular a renovação celular, para diminuir a coesão do cimento córneo da nossa pele. Ou seja, quando você faz isso, você estimula uma microesfoliação, ele também tem capacidade de absorver o excesso de melanina que está depositado naquele local e também, gente, ele vai fazer essa ação para facilitar
a introdução dos ácidos, dos ativos que você vai utilizar depois. Apesar de chamar máscara, não quer dizer que é para finalizar o procedimento. Essa máscara aqui é uma exceção. Assim, depende muito da forma como você vai trabalhar com outras máscaras que você queira fazer no início do tratamento. Tudo depende do objetivo. Como esse objetivo é abrir a pele para que você introduza mais princípios ativos, para que os ativos desçam com mais facilidade, que encontrem menos resistência para poder descerem para as camadinhas da epiderme, o seu trabalho é muito melhor, tá? E para ela funcionar, ela só vai funcionar enquanto ela estiver molhada. Então imaginem aí, por exemplo, o que acontece quando você pega um biscoito, né? Aqui em São Paulo o povo fala bolacha, né? Mas eu sou do Rio, vou biscoito. Você pega um pedacinho de biscoito, coloca na sua língua e fica com ele paradinho ali. E aí aquilo começa a juntar saliva, esse biscoito começa a ficar molhado, e quando ele está molhado por completo, o que aconteceu? Ele virou um mingau, certo? Por quê? Porque as enzimas da sua saliva quebraram, degradaram as moléculas dele. E aí ele deixou de ser daquele estado sólido para passar para ser um estado mais de massinha, né? Indo mais para o estado líquido, porque na verdade ele foi derretendo. Então, isso é o que o peeling enzimático faz com a camada córnea. Ele vai ajudar a eliminar essa camada, não a camada córnea inteira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Somente não a camada córnea, não elimina a camada córnea, ele elimina as células que estão sobre a camada córnea, as células que já vão se desprender dessa camada. Então, ele facilita essa ação, ele vai fazer esse micropeeling aí, essa esfoliação aí para vocês. Então isso é uma coisa. Agora pega esse mesmo biscoito e começa a mastigar, coloca ele na boca e mastiga. Vira um farelo só, porque até a sua saliva conseguir molhar aquilo tudo que está espalhado na sua boca, ele não vai funcionar. Então não tem função enzimática enquanto enquanto não tiver água junto com essas enzimas. Então não adianta passar uma camada extremamente fina de uma máscara enzimática e ela secar rapidamente, acabou. A partir do momento que ela secou, acabou a função da máscara enzimática. Por isso que eu tô falando, para vocês passarem uma camadinha um pouco mais espessa. Ah, Flávia, mas se acontecer de antes de dar os 15 minutos, essa máscara secar, porque de repente a pele de alguma forma está muito desidratada e puxou a água toda do produto, bota mais uma camada em cima. É importante que durante os 15 minutos essa pele esteja molhada, senão não vai haver ação enzimática. Entenderam? Gostaram dessa dica aí? Espero que vocês tenham gostado. Entender aí que o peeling enzimático ele não pode ser seco, tá? A pele não pode ficar seca, ela tem que estar molhada com o produto. E aí você deixou uns 15 minutinhos da máscara enzimática. Como é gel, né? Você pode tirar assim, ó, com a espátula, tá? Retira o excesso com a espátula. Depois você pega aquela buchinha com gás e algodão e retira, remove tudo para você remover completamente, porque você não quer mais essa máscara enzimática aí. Beleza. Agora, você vai utilizar o ionto clareador, tá? Como é que eu vou utilizar esse ionto clareador? Flávia, mas quando fala ionto, eu fico morrendo de medo. Pode, Nath, pode borrifar água, tá? Pode borrifar água sim, para você limpar, tirar ela toda. Tira com a espátula primeiro a máscara, depois você vai removendo. Borrifa água de preferência na buchinha para você ir molhando e retirando, tá? E depois seca essa pele completamente. E aí, esse ionto, como é que eu vou utilizar? Ah, Flávia, eu não tenho um aparelho. Toda vez que eu vejo falar de ionto, eu tenho que ter uma corrente galvânica, não tem que ter nada. Tá? Não se preocupe que não tem que ter nada, por quê? Porque nenhum produto depende de um equipamento para agir. Essa absorção, ele depende de uma pele limpa, ele depende de eliminação de barreiras para que ele consiga ser absorvido pela pele. Então, não se preocupem, tá? Ô Bela, eu não recomendo você colocar soro fisiológico porque você vai estar usando, usando ácidos, tá? E aí você está entrando com sal, né? E o soro fisiológico a gente sabe que tem sal, então não é legal você fazer essa combinação quando se trata de tratamentos de ácidos, tá bom? Eu uso água mineral mesmo, tá? Então, gente, esse ionto, ele vai servir como o quê? Ele vai ajudar
a melhorar a absorção, ele vai absorver o excesso de melanina que está depositado e vai interferir diretamente na melanogênese. Ele vai ajudar o melanócito, vai ensinar para o melanócito que ele não precisa ficar nervoso e sair produzindo melanina demais, tá bom? Então ele vai regular a função do melanócito. Só que para esse ionto chegar no melanócito, essas barreiras elas têm que ser ultrapassadas. Então todo o trabalho que eu fiz aqui com o enzimático, ele vai favorecer para que esse ionto desça até chegar no melanócito. Onde é que o melanócito está? Na junção dermoepidérmica. Quantas camadas ele tem que passar? 5. 5 camadas até chegar no melanócito. Então, é difícil. Se você não fizer um preparo para que esse ionto chegue aonde ele tem que chegar, o seu trabalho fica perdido, tá? A diferença é que se você utilizar esse ionto com uma camada, pode usar água termal. Pode, a água termal é bem-vinda, muito bem-vinda. Então, para você fazer esse ionto chegar onde ele tem que chegar, tá? Então essa permeação vai ficar muito melhor quando ele estiver desbloqueado. Por isso que a gente usa o enzimático antes. Esse processo posso repetir de quanto em quanto tempo? Deixa eu terminar o processo, aí eu te falo, tá? Deixa eu terminar tudo, aí eu falo para vocês quantas sessões é o ideal, de quanto em quanto tempo vocês podem repetir. Deixa eu só concluir o raciocínio, tá bom? Nesse ionto, se você tem a corrente galvânica, a diferença é o quê? Que esse ativo vai chegar lá embaixo com muito mais facilidade. Se você tem LED, você tem laser, ótimo, porque se você usar as luzes próprias para ajudar no tratamento da hipercromia, esse ionto ele é fotossinérgico, então ele vai combinar com a fototerapia. Então pode usar junto com a fototerapia. Passou, joga a foto em cima, tá? Não tem problema nenhum. Se você não tiver, simplesmente você vai passar. O que a gente tem nesse ionto clareador? Nesse ionto clareador, o que eu tenho? Cadê o ionto clareador? Eu tenho o alfa-arbutin, tá? Que ele é um despigmentante que inibe a tirosinase. Eu tenho o belídeos. O belídeos é um dos pouquíssimos princípios ativos que atuam em todas as etapas da melanogênese. Então isso é fantástico. Por quê? Porque tudo no nosso corpo funciona por um processo enzimático, por um estímulo de enzimas que vai desencadear uma reação química para fazer aquilo tudo funcionar. Então, o belídeos, quando vocês comprarem produtos que tem belídeos, vocês estão ricas de ativos. Por quê? Porque ele é um dos únicos, não dos poucos, formação da melanina, desde os primeiros processos enzimáticos antes mesmo da ação de propriamente fazer a melanina, antes do processo da produção da melanina, já no início já do estímulo do melanócito. Então ele já atua em todas as fases. Ácido ferúlico, antioxidante maravilhoso, e também ferúlico é um fotoprotetor muito bom. O ácido tranexâmico, que também inibe a síntese em excesso da melanina. A niacinamida, que é a vitamina B3, que vai ajudar bastante também nesse processo. A uva urse também, a uva urse, gente, ela também é um princípio ativo maravilhoso. Por quê? Porque ela tem um efeito hidroquinona-like, tá? Ela faz o efeito, ajuda na absorção do excesso da melanina, porém sem todos os efeitos colaterais da hidroquinona, tá? Sem todos os efeitos nocivos, citotóxicos que a hidroquinona faz, porque a hidroquinona mata as células, né? Ela não só faz a parte aí de absorção e de clareamento, ela mata as células também. Por isso que o uso contínuo da hidroquinona não é o ideal aí para as pessoas usarem, porque com certeza ela vai provocar uma discromia e principalmente uma hipocromia e até chegar a uma acromia, ou seja, uma ausência completa aí de produção de melanina. Valéria, vai ficar assim, todas as nossas lives ficam salvas lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º princípio ativo deste ionto é o extrato de acerola. A acerola, ela é altamente remineralizante, ela vai repor os sais minerais da nossa pele, ela é suavizante, principalmente que ela é antioxidante também, porque ela é rica em vitamina C,
tá bom? Então, esse produto não é para tirar da pele da cliente, é para passar até a total absorção, ou se você tiver uma corrente galvânica, pode associar a corrente galvânica, e como ele é fotocinético, você também pode associar a fototerapia. Aí, depois que você fez esse passo, você vai passar uma camada uniforme de uma outra máscara, que é a nossa máscara clareadora, tá? Então, você vai usar essa máscara clareadora, vai passar essa máscara e aguardar ali cerca de 20 minutos. Viram, gente, que não é um processo de peeling rápido, tá? Você vai ficar mais ou menos 1 hora com a cliente, tá? Então, vai ficar mais ou menos aí em torno de 1 hora com essa cliente. E aí, você vai passar a máscara clareadora. Essa máscara clareadora, ela contém ácido mandélico, nanocógico, fítico, o quinetin L. O quinetin são lipossomas de vitamina C, tá bom? Associada com o ácido alfa-lipoico, que tem um efeito anti-age maravilhoso, tá? E também é um poderoso antioxidante. O Revinase também, gente, ele tem um efeito retinoide-like. Ele ajuda a fazer, de proporção, ele faz o mesmo clareamento, né, a mesma eliminação do excesso de melanina ali depositada nos queratinócitos, sem o efeito colateral do ácido retinóico, tá? Fora que ele é um antioxidante maravilhoso também, ajuda a reduzir a oleosidade da pele, tá? E também entra aí o extrato de acerola, tá? Por causa do efeito antioxidante maravilhoso que ele faz. Por que a gente coloca sempre antioxidante junto com ativos despigmentantes, ativos que vão estimular a absorção do excesso de melanina ou ativos que vão regular a função do melanócito? Porque a gente sabe que para fazer tudo isso, para produzir em excesso a melanina, existe um estresse. Alguma coisa desencadeou um estresse no melanócito. Então a gente usa aí a ação antioxidante, por quê? Porque todo estresse gera radicais livres. Então é muito legal a gente utilizar sempre um antioxidante, justamente para trabalhar não só aquele local que foi atacado, mas também todo o entorno para proteger contra a ação dos radicais livres, tá? E aí você aplicou essa máscara, vai deixar essa máscara aí cerca de 20 minutos, tá? E aí você retira, essa máscara é uma máscara branca, uma máscara em pastinha, você vai passar, ficou branquinho ali, você retirou, passou os 20 minutos, retira tudo. Se quiser usar água termal para passar, pode passar depois, aí fica a teu critério. Não tem necessidade, tá? Mas se você quiser, porque aí não acabou ainda o processo. Por último, você vai fazer o quê? Você vai aplicar os 5 ácidos gel. Depois que essa pele tá seca, tá limpinha, livre da máscara, tá sequinha, limpinha, você vai aplicar uma camada dos 5 ácidos gel. E a cliente vai embora com esse ácido. Entenderam a diferença da gente fazer um produto de acordo com o trabalho, a necessidade da pele da cliente? Então, isso é muito legal, né? Para que você tenha um trabalho diferenciado para cada necessidade de pele. Então, você vai deixar esse produto, a cliente ir embora com esse produto e ela vai ficar por cerca de 2 horas com esse produtinho no rosto. Então, o ideal é em épocas de calor, ou regiões onde você tem uma radiação, 3 horas da tarde, tá? Pelo menos após as 3 horas, porque aí a cliente vai embora umas 4 e pouca, o sol já tá ficando um pouquinho, ou dependendo da região, se for quente demais, você faz esse protocolo a partir das 4 horas da tarde, e aí a cliente vai embora com o sol já tá mais baixo. Por quê? Porque ela não vai passar protetor em cima desse produto nesse momento, tá? Então, ela vai embora com esse produto para casa e vai lavar com água em casa, somente com água. Nesse dia ela não passa mais nada no rosto, tá bom? Deixa eu falar para vocês agora o que tem nesses 5 ácidos, por que ele é tão maravilhoso, tá? Os 5 ácidos, ele tem ácido mandélico, ácido fítico, então o mandélico entra aí como um químico, o fítico, tá? Que é inibidor da tirosinase, o tranexâmico, que também é inibidor,
o ferúlico, que é antioxidante e fotoprotetor, e o lactobiônico, que é antioxidante também e cicatrizante. Então, esse produto, ele é para cliente ficar mesmo, e ela vai embora, fica por 2 horas. Olha que bacana! 2 horas depois, você coloca o seu celular para despertar, para você passar uma mensagem para cliente: oi, fulana, tá na hora de você tirar o seu ácido, porque a pessoa vai esquecer. Entendeu? Então é sua responsabilidade lembrá-la. Então lembre a sua cliente, coloque seu celular para despertar, passe uma mensagem para ela: tá na hora de você usar o seu ácido. Se por acaso você fez isso mais cedo e a pessoa não foi para casa, fala para ela retirar. É lógico que você não vai passar numa pessoa que trabalha na rua. Se ela trabalha em ambiente fechado, ela pode, posso fazer esse peeling na hora do almoço? Pode até fazer, mas se ela trabalha em ambientes protegidos, tá? Porque ela não pega radiação diretamente. Aí, a partir daquele momento, ela já passa o protetor solar e vai reaplicar o protetor de 2 em 2 horas, tá? Por mais, mas no mandélico precisa? Precisa. O mandélico é químico, tá? O mandélico, salicílico, glicólico, todos os químicos necessitam. Por quê? Porque os químicos são fotossensíveis, tá? Eles respondem negativamente à radiação solar, tá bom? A máscara não tem cor, é branca, tá? Não tem cor, não tem corante na máscara, tá? Ela é branquinha. Então, você vai deixar, passou os 5 ácidos e ela vai embora com esse produto. Os 5 ácidos, gente, ele é tipo um sérum, tá? Ele é um gelzinho transparente, tá bom? Ele é um gelzinho. Aí o máximo que ele pode ficar um pouco amareladinho aí, mas da coloração dos princípios, do princípio ativo, não é um corante, não é pigmento, tá bom? E aí, você aplicou esse produto, ela foi embora, você lembrou ela de tirar 2 horas depois, nesse dia ela não aplica mais nada, tá? E aí ela começa a usar o protetor aí de 2 em 2 horas, enquanto tiver 2 em 2 horas, enquanto ela estiver fazendo o tratamento com você. Depois que ela parou o tratamento, não está usando nenhum ácido, ela pode estender esse tempo aí de 3 em 3 horas. Quantas sessões, Flávia, você me indica para fazer este tratamento? Eu indico 14 sessões. Tá? Ai, nossa, mas eu já vi protocolo ver mancha, porque você depende de um processo de renovação celular. E a renovação celular, ela se dá com 30 dias, então, em média, né, 30 dias. Então, eu não tenho como clarear a mancha da pessoa com 3 dias, com 3 sessões, tá? Então, você pode repetir essa aplicação de 1 a 2 vezes na semana. Então, vamos supor, faz aí segunda e quinta, pode fazer terça e sexta, quarta e sábado, tá? Então, dá para fazer 2 vezes por semana, assim, que vai ficar bastante bacana. Débora, o nome do produto é 5 ácidos gel, tá? Da linha White Clear. É esse nominho dele, bem fácil, né? Para não esquecer. E aí, vocês podem estar fazendo essas 14 sessões, oferecendo para cliente 14 sessões. Então, assim, se você sabe que se você vai oferecer 14 sessões e fazer uma vez por semana, são 14 semanas de tratamento. Se você vai oferecer para cliente 2 vezes na semana, são 7 semanas de tratamento, quase 2 meses. Por que esse tempo? Para dar tempo da pele se acostumar, para dar tempo do corpo reagir, para dar tempo do melanócito entender que ele não precisa ser um bagunceiro, que ele pode trabalhar normalmente, pode ficar calmo, tranquilo e sereno, produzindo só aquela quantidade de pigmento, para que o corpo entenda que ele não precisa passar por aquele estresse para gerar mais estresse para o melanócito ficar produzindo aquela quantidade de melanina. Tá? Então isso é muito importante, você entender que não adianta correr com tratamento de ácido, porque você precisa mostrar para o corpo que ele não precisa mais trabalhar daquela forma. Isso tudo leva um tempo, tá? E aí o que você pode indicar para cliente estar utilizando em casa? Tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque faz parte do tratamento o cliente estar utilizando os produtos em casa, porque ele vai 1 ou 2 vezes na semana fazer o tratamento com você e fora disso ele não está fazendo nada. Aí, ó, para quem quiser, tá? Esses produtos, saber quem é o distribuidor que está mais próximo de você, é só entrar em contato pelo WhatsApp aí com o nosso gerente comercial. Se você não tiver nenhum distribuidor perto de você, a gente vai te atender com o seu desconto de profissional, tudo direitinho, tá? E aí, para o cliente usar de dia, com o que ela vai usar de dia, fora os dias do tratamento? Porque no dia do tratamento ela não precisa passar nada, nem de manhã nem à noite, a não ser o protetor solar, tá bom?
termal é extremamente importante durante esse tratamento. Por quê? Porque tratamento de ácido em pele desidratada, meu bem, o negócio não anda. Não funciona. A pele sensibiliza demais, você não consegue voltar com o ácido para o rosto dela, enquanto a pele dela não estiver com uma quantidade de água, estiver bem nutrida, bem hidratada, tá? Não vai funcionar. Na verdade, o risco de você queimar a pele é muito grande, ela dá um efeito que você não espera, simplesmente porque ela está desidratada. Então, cuide bem da hidratação da pele dessa cliente. Então, a água termal, o creme clareador para poder estar utilizando tanto de dia e à noite. Deixa eu falar para vocês o que tem nesse creme clareador. Chama creme clareador mesmo, tá? A nossa linha é bem fácil os nomes, né? Então, ele tem alfarbutin, belides, ácido hialurônico, porque a gente está preocupado com a hidratação dessa pele, ácido mandélico bem baixinho a 5%, o Revinage, que tem o efeito retinoide-like, mais o extrato de acerola. Ah, mas ela pode usar esse produto de dia? Pode, desde que ela utilize o protetor de 2 em 2 horas bonitinho, tá? Se ela não tem comprometimento com o uso do protetor solar, se ela não entende a necessidade de utilizar o protetor solar de 2 em 2 horas, eu te falo com todo amor, nem pega essa cliente, porque vai te dar problema. 100% de tudo que você sabe, de todo o seu conhecimento, de toda a sua técnica, você está pegando tudo que você sabe para oferecer de melhor para ela. Se ela não se compromete 100% também com o tratamento, não é uma cliente para você atender, porque você tem que haver comprometimento das duas partes. A cliente que não está comprometida, eu sempre falo, não é o cliente que escolhe a gente é que escolhe o cliente. A gente vai saber se a gente realmente vai querer tratar aquele cliente. Se não é uma pessoa comprometida, não pega, porque vai te dar problema. Tá bom? E aí, se ela vai aplicar bonitinho, que ela tá, para lembrar essa cliente várias vezes ao dia dela repetir o protetor solar. Olha, não esquece, pelo menos no primeiro dia, sabe? Pelo menos no primeiro dia. Olha, hoje é o primeiro dia que você está usando o protetor de 2 horas. Então eu tô aqui para te ajudar. Tô te lembrando que é a hora de você aplicar o protetor. E pelo que a gente conversou, você sabe da importância do protetor. Gente, eu tô falando o mesmo protocolo para todo mundo, vão ser os mesmos produtos. Claro que cada pessoa, cada corpo reage de uma forma diferente, mas olha a diferença do atendimento que eu tô falando para vocês oferecerem para cliente. Sabe? Esse tipo de serviço não é todo mundo que faz. Mas só que toda cliente gosta de ser bem tratado. Você não gostaria que alguém cuidasse de você assim? Com certeza. Então a sua cliente também gostaria aí de estar usando o protetor bonitinho. E aí, o protetor solar, de preferência um BB Cream, tá? A gente tem a nossa linha Sun Protect, que a gente tem 4 protetores. Tem o translúcido, que é o branco, que ele fica transparente. Tem o light, que é para peles, para fototipos bem clarinhos, o médium para fototipos 3, mais ou menos, e o deep, que é para fototipo 4, e dependendo da tonalidade, dá para fototipo 5, porque a gente sabe que não tem protetor, não existe muito pigmento disponível no mercado que funciona com os protetores. Né? A gente não, é muito difícil, a indústria ainda não tem um fotoprotetor, por exemplo, para peles 100% tintas, né? Que tenha uma base que seja da coloração. A gente sabe que isso é um problema não só nas maquiagens, mas também nos protetores solares. Por que de preferência um BB Cream? Por quê? Porque o pigmento do protetor solar ajuda na proteção, tá? Então, esse protetor com base, ele ajuda a proteger mais, é uma camada extra de proteção para a pele. Então, por isso que é ideal você usar aí o protetor, tá? Não pode usar o gel clareador noturno? Não, Jane, porque ele tem ácido glicólico. Então, a gente está falando de fototipo alto, a gente não deve usar glicólico em fototipos altos, tá bom? Por isso que a gente não indica o clareador noturno, tá? Ele é mais para fototipos de 1 a 3, tá? Como a gente está falando de fototipos de 4 a 6, então não é legal, tá? Então, e à noite ela vai pegar o mesmo protetor, tá? Vai lavar o rostinho dela, retirar a maquiagem, tudo bonitinho, vai lavar com sabonetinho, vai
aplicar o creme clareador em dias alternados, tá? Ela pode dormir com ele em dias alternados, não é à noite, não é para ela utilizar todo dia. Se por acaso ela não se sentir confortável em usar de dia, ela tira do uso de manhã, o uso matutino, e usa todo dia à noite. Aí pode usar todo dia à noite. Mas se ela está conseguindo fazer o uso dele todo dia de manhã, aplicando aí de manhã e depois o protetor, aí beleza, pode usar à noite, mas em dias alternados, que não vai ter a necessidade de estar usando todos os dias. Tá bom? Até porque você tem que lembrar que você está sensibilizando a pele dela durante a semana, tá? Com os procedimentos aí em cabine, tá bom? Então, se é uma pele, se por acaso, então vou dar uma dica importante para vocês. Se esse tratamento você está direcionando para fazer lá aquela virilha, ou exemplo, que é uma pele mais íntegra, não é uma pele muito fininha, você simplesmente vai aplicar os 5 ácidos, deixar 5 minutos, 5 a 10 minutos no máximo e retirar e vir com protetor solar, tá bom? Então esse não é para ficar na pele. Pega lá o outro protocolo, você pode optar pelo protocolo 12, por exemplo, que é para hipercromias leves, tá? Em fototipos altos. E aí você vai ter outro passo, esse ácido vai ser utilizado antes, logo depois da máscara, antes do ionto, tá? Então vai inverter um pouco a ordem aí, mas para você fazer com mais segurança, tá? Mas voltando aqui à nossa pele, ao nosso propósito que a gente está falando agora, se por acaso o rosto dessa cliente que você está trabalhando, ela se apresenta uma pele mais seborreica, uma pele mais queratolítica, aquela pele mais pesada, aquela pele que tem poros dilatados em toda a sua extensão, não só centrofacial, que aqui na lateral, principalmente da região abaixo das têmporas, aqui ao lado da orelha, se nessa região você enxerga poros dilatados, é porque essa sessão desse tratamento, você pode pegar esses 5 ácidos gel, ao invés de ficar 2 horas, ela pode ficar até 6 horas com esse ácido, correto? Por quê? Porque ele vai ajudar a afinar um pouco essa camada córnea. Ele vai demorar mais para fazer a sua absorção, porque ele tem camadas muito espessas para ele poder passar. Então, para você acelerar o processo dos despigmentantes, se você dá um tempo para ele agir, você pode fazer a partir da segunda sessão, para que ela fique até 6 horas com esse ácido na pele, que não tem problema nenhum, tá? Só ela lavar bonitinho com água, remover, não passar mais nada a não ser o protetor solar nesse dia. E se eu fiz à noite, se eu terminei 8 horas da noite esse procedimento, ou 7 horas da noite, eu apliquei o ácido, ela vai ter que acordar de madrugada? Não, ela pode dormir com ele, tá? Aí ela vai poder, se for o caso de você ter feito à noite, tá bom? Aí ela pode dormir, que não tem problema ficar um pouquinho a mais, tá? Até porque a gente sabe que vai sair muita coisa no travesseiro também, desde que ela vá, com certeza até ela chegar em casa, isso já tá um pouco mais seco, né? Ela não acaba não perdendo tanto produto. Então, por que a partir da segunda sessão? Porque você leva um tempo para ver se essa pele reagiu bem. Na primeira sessão, como é que ficou? 2 horas depois, além de você lembrá-la de retirar o produto para aplicar o protetor, você vai pedir uma foto para ver como que está a pele. Se ela não está sensível demais, você precisa acompanhar. Ácido tem que acompanhar, né? Não adianta você simplesmente aplicou aqui hoje, é terça-feira, a cliente só volta para você terça-feira que vem, você nem tomou. Fazer um cronograma. É sua responsabilidade saber o que está acontecendo na pele do seu cliente enquanto ele está sendo tratado com ácido. Por quê? Porque as outras coisas não. Porque a gente sabe que as outras coisas não modificam a estrutura da pele para pior. O ácido pode fazer isso. Não estou dizendo que isso que a gente está fazendo aqui, todo o procedimento que eu estou propondo com você, falando para vocês, vai dar errado. Mas a gente não conhece a pele das pessoas, a gente não sabe como é que elas vão reagir. Então, o ideal, se essa cliente nunca teve aplicação de ácido na vida dela, o ideal é que você faça primeiro o tratamento para hipercromias leves. Aqui
aquele que você aplica o ácido, você está de olho na primeira sessão, ficou de olho, deu 10 minutos, neutralizou, tudo bonitinho naquele protocolo que a gente falou semana passada, que é o 12, tá? Então, aí sim, você viu, a cliente foi embora com o protetor solar e você viu qual foi a reação de todo o passo a passo dessa pele. Trabalhem com segurança, sabe? Não deixem simplesmente só porque pode deixar até 6 horas, não quer dizer que a pele dela vai resistir. Então conheça, quando você faz isso, você trabalha com segurança e evita esse efeito rebote. Por isso que os profissionais têm medo de trabalhar com ácido, porque a falta de ter essa conversa, de ter esse tipo de explicação, esse tipo de esclarecimento traz insegurança. Então o que a gente quer aqui é que você trabalhe com ácido, que você trabalhe feliz, sem dor na consciência, sem medo de ser feliz com o resultado, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Espero que tenha acrescentado para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Que a gente ainda tem um tempinho. Vocês têm alguma dúvida com relação a tudo isso que eu falei? Os ácidos. E esses protocolos são bem fáceis de você conseguir. É só você colocar fitobuild.com.br/protocolos, tá? Então lá você vai ter um campo para você colocar o seu e-mail. É só colocar o seu e-mail e enviar, você recebe na hora no seu e-mail mais de 100 protocolos nossos faciais e corporais. Por isso que eu sempre procuro falar o número, porque quando eu fiz os protocolos, eu fiz um índice e coloquei o número da página onde ele está. Então esse que a gente está falando hoje aqui é o 13, tá? E é legal que você comece esses tratamentos para conhecer a pele da cliente fazendo o protocolo 12. São os mesmos produtos, só que a forma de aplicar é diferente. Tá bom? Para que você tenha mais segurança, tenha mais tranquilidade para executar os seus trabalhos aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Perder um pouquinho do ácido não é um bicho de 7 cabeças. É Fitobuild, coloca para mim, Edson, que aí eu fixo aqui para elas. O Edson vai colocar aí para vocês saberem como é que escreve direitinho, tá, Valéria? É fitobuild.com/protocolos, isso. Então, gente, para ficar fácil de vocês trabalharem, é somente trabalhar com segurança. Quando você entende, né? Quando alguém te oferece um ácido, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Primeiro, se ele tem Anvisa. A segunda pergunta, que ácidos tem nesse produto? Quais são os ácidos? Porque isso é não sei da onde e não sei o que. Aqui, ó. Vou fixar aqui para vocês. Aí, ó. fitobuild.com.br protocolos, tá? Então, é só copiar aí e jogar na aba aí do Google que vocês vão direto para essa página, tá? Que vai estar só colocar o e-mail de vocês e vocês recebem. É direito do consumidor saber o que está sendo colocado dentro do produto. Por quê? Porque é sua responsabilidade saber o que você está aplicando no outro, o que você está aplicando nas pessoas, certo? Simplesmente você não pode aplicar não deve aplicar uma coisa numa pessoa, aquilo que você nem sabe o que tem dentro. Será que tem aquilo mesmo? Sabe? E essas coisas que ficam muito ocultas, né? Porque está escondendo alguma coisa, é porque tem alguma coisa errada, né? E aí, se por acaso a cliente quer saber, pergunta para você o que tem nesse produto, você falar, não sei, é segredo industrial, sabe? Tem coisa que não faz sentido. Né? A gente tem que saber, porque você tem que saber se aquela pessoa vai ter algum tipo de reação, se aquela pessoa é alérgica a algum componente daquele. Tá? Então não pode ser tudo para todo mundo, não é assim que funciona. Né? Então a gente trabalhando com segurança, a gente tem muito mais chance das coisas darem certo. Dificulta o erro, sabe? Quanto mais conhecimento você adquire, mais difícil fica de você errar. Estou dizendo que você vai acertar 100% sempre, mas vai diminuir muito a probabilidade de erro aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Gratidão pela presença de vocês. Para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, com um caderninho, com um lápis na mão aí, para poder anotar os pontos importantes aí para vocês, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Até amanhã.